Olá pessoal, meu nome é Ricardo Oliveira Moraes, eu sou engenheiro de produção e sou aluno da turma de Engenharia Clínica do Instituto Ecles, turma T4, turma 4. Eu vou falar sobre qualificação de equipamentos médicos hospitalares, focado mais na lavadora ultrassônica. Dispositivos médicos requerem um enorme controle de qualidade. Qualidade essa que garante ao cliente, paciente, um produto que não comprometerá sua saúde, não lhe causará problemas futuros e que garantirão que o procedimento a ser executado será realizado da melhor maneira possível pelo profissional responsável do setor. Mas o que é uma qualificação térmica? O que vem ser uma qualificação térmica? A qualificação térmica serve para atestar, documentar que os equipamentos térmicos são devidamente instalados, funcionando corretamente e apresentando os resultados esperados através de uma coleta de dados de tempo, temperatura, umidade, quando necessário. O objetivo-chave do estudo da qualificação térmica é garantir a homogeneidade térmica no interior do equipamento, proporcionando assim uma segurança e qualidade aos materiais utilizados no equipamento específico. Na qualificação, as principais vantagens de qualificar um equipamento: redução de perdas no processo produtivo devido à maior estabilidade do equipamento, menor incidência de desvios de estudo prévio do equipamento anteriormente à sua utilização, evitando um mau uso, maior racionalização e organização das atividades desenvolvidas no setor, proporciona mais segurança ao processo, certificando-se que os equipamentos operados dominam o equipamento que operam. Contribui para o trabalho de validação de processo, ajudando a garantir uma maior consistência no processo de validação do setor e validação do equipamento. Na qualificação, temos três fases: a qualificação de instalação, que é o QI, a qualificação de operação, que é o QO, e a qualificação de desempenho, mais conhecida como QD. A qualificação de instalação, o QI, é um conjunto de ações realizada para testar e documentar que quaisquer instalações no sistema e equipamento estão propriamente instalados e estão funcionando corretamente e levam aos resultados esperados no final. A qualificação é frequentemente uma parte da validação, mas as etapas individuais de qualificação não constituem sozinhas um processo de validação. Logo após temos a qualificação de operação, que é um conjunto de operações que estabelece sob condições específicas que o sistema ou subsistema opera, conforme previsto. Em todas as faixas operacionais considerados, todos os equipamentos utilizados na execução dos testes devem ser identificados, calibrados e antes de serem utilizados. Logo após vem a qualificação de desempenho. A qualificação de desempenho é uma verificação documentada que o equipamento ou sistema apresenta desempenho consistente e reprodutível de acordo com os parâmetros especificados e definidos ao longo do período. Em determinados casos, o termo validação de processo também pode ser utilizado. Várias instituições utilizam validação de processo. Essas são as etapas passo a passo de uma qualificação de equipamento, que devemos seguir e colocar em prática. Uma vez que o equipamento qualificado, conforme mencionado acima, temos que manter o status de qualificado, que será o maior desafio para a empresa manter o equipamento qualificado conforme todo o processo que foi pré-determinado. E vamos falar agora da qualificação da lavadora ultrassônica. Neste tópico serão descritas ferramentas, etapas de forma generalizada e conceitos importantes para o entendimento e para a realização de uma qualificação do equipamento lavadora ultrassônica. O que vem a ser uma lavadora ultrassônica? Entender o conceito da qualificação das lavadoras é entender as normas e recomendações vigentes.
para o processo de limpeza de artigos cirúrgicos. A lavadora ultrassônica auxilia também na limpeza dos artigos cirúrgicos. É um equipamento que auxilia na limpeza de partes ou parte delas, retirando as impurezas de dentro da superfície de alguns itens. A lavadora ultrassônica usa o princípio da cavitação de alguns itens, onde ondas de energia acústica propagadas em solução aquosa rompem os elos que fixam as partículas de sujidade à superfície do produto. Sujeiras e tal, na hora que está colada no produto instrumental ou outro tipo. O princípio de funcionamento. Ondas de alta energia criam cavidades microscópicas que crescem e depois estouram. Como resultado, vai criando formação de vácuos de sucção que aspiram os resíduos na superfície. Esse processo, unido com o calor, junto com um detergente ou enzimático ou alcalino, facilitam que a sujeira saia dos instrumentais. Agora vamos falar sobre as definições do processo de qualificação de QI, QO e QD da lavadora ultrassônica. Logo acima, eu estava fazendo uma visão ampla do que era uma qualificação de instalação, o que era uma qualificação de operação, o que era uma qualificação de desempenho. Agora, em seguida, vamos falar sobre os processos para comparar o alto grau de confiança que um equipamento é capaz de operar consistentemente dentro dos limites e tolerâncias aos quais ele será submetido dentro do setor que ele será utilizado. A qualificação de instalação da lavadora ultrassônica devem ser realizadas calibrações, o equipamento deve estar instalado de acordo com as exigências do fabricante e da planta, condições de instalação como funcionalidade, fornecimento de energia, pressão, água, temperatura, espaço, ambiente, umidade e ruído. Esses são os processos em torno da qualificação de instalação da lavadora ultrassônica. Devem ser realizadas calibrações dos instrumentos de medição, devem ser conferido todo o processo do equipamento, a entrada de água, a saída de água, a luminância do setor, o perigo de estar... Porque o setor que fica a lavadora ultrassônica, que eu vou estar falando logo à frente, tem todo um processo dentro do setor. Então tem que ser conferido todos esses itens. Logo depois, para ser realizado a qualificação de operação da lavadora ultrassônica, serão realizados testes operacionais, testes de limpeza e testes de cavitação com a cuba vazia, porque a lavadora é uma cuba com água dentro. Nestes testes vão ser distribuídos sensores dentro da cuba para ser realizado os testes de limpeza com a cuba vazia. Logo depois, a gente tem a qualificação de desempenho. A qualificação de desempenho da lavadora ultrassônica serão realizados testes de limpeza e testes de cavitação com a cuba com carga. A lavadora ultrassônica, ela lava os materiais do centro cirúrgico e de diversas áreas do hospital que vai para o setor. E com a distribuição, a gente distribui os sensores na câmara, na cuba vazia, coloca o material dentro, o material que seja uma simulação, a gente coloca o material dentro e distribui os sensores. Assim são realizados os testes de qualificação de desempenho. Nessa parte de qualificação de desempenho, são utilizados alguns insumos, que são testes para verificar se está sendo ocorrendo tudo conforme previsto. No mercado temos alguns testes, que é o indicador químico, temos o indicador de limpeza e temos o teste de cavitação. O teste de cavitação são utilizadas algumas ampolas que mudam de cores, mais conhecido popularmente de sonocheck.
São umas ampolas com líquido dentro. Ele, na maioria das vezes, ele vem azul e coloca dentro distribui três dentro de cada ciclo e a gente vai estar verificando se esse teste de cavitação ele está tendo garantia da lavadora ultrassônica. E temos o teste de limpeza para lavadora ultrassônica. Esse é mais utilizado quando o material é látex, traqueia, materiais de borracha, que a gente coloca, que ele simula um látex ou uma traqueia, e a gente simula o material lá dentro, descolando a sujidade do material. E temos o indicador químico, que ele faz uma simulação de sujidade do material e quando a gente coloca dentro da lavadora ultrassônica, a gente vai estar verificando se esse material está sendo, essa sujidade está sendo descolada dos produtos utilizados dentro da lavadora ultrassônica. Todo esse processo é realizado no teste de qualificação de desempenho, porque a qualificação de desempenho é para a gente verificar se tá ocorrendo a limpeza correta do equipamento. A lavadora ultrassônica não tem uma norma específica que nomeia a qualificação dela, igual a autoclave, a termodesvectora, que tem normas específicas para elas. Como não temos uma norma específica diretamente para a lavadora ultrassônica, a gente baseia em algumas normas. A 16328/2014, que é para esterilização de produtos para a saúde, e a gente baseia também na RDC 15, que dispõe sobre requisitos de boas práticas de processamento de produtos para a saúde. A qualificação de todo equipamento médico hospitalar é obrigatoriamente ser feita anual. E no decorrer desse tempo, a gente tem que manter todo o processo que foi pré-determinado para estar realizando essa qualificação do equipamento, para não que ocorra alguma mudança no processo da qualificação. Se no decorrer desse tempo o equipamento passou por alguma mudança de setor, provavelmente não vai passar por mudança de setor porque muito dificilmente acontece uma mudança de setor dentro desses equipamentos específicos, onde eles ficam. Mas pode ter acontecido alguma manutenção corretiva no equipamento, daí tem que estar passando novamente por uma qualificação para estar verificando se o equipamento está conforme todo o processo que foi pré-determinado anteriormente. Na qualificação, são utilizados padrões de calibração e padrões de qualificação para estar verificando se o equipamento está de acordo. Esses padrões utilizados na calibração ou na qualificação do sistema de aquisição de dados de sensores de temperatura devem possuir uma rastreabilidade comprovada e o serviço deve ser realizado por um laboratório RBC. Os sensores devem ser instalados em um sistema de aquisição de dados, onde o mesmo monitora a temperatura do processo de intervalos de tempo, definidos pelo software, que vai ser a maleta de qualificação. E temos também os ciclos automáticos, né, que é a dosagem automática de detergente. Nesse processo de qualificação surgem algumas dúvidas frequentes, mas são dúvidas bem aleatórias. Qual a frequência de troca de água do equipamento? Isso são dúvidas mais do setor. Qual a frequência que troca a água da cuba? Porque a lavadora ultrassônica é uma cuba de material inox que você coloca água e coloca o material lá para ser lavado automaticamente, que é um processo automatizado. Daí sempre surgem algumas dúvidas frequentes. Qual a frequência da troca de água do equipamento? Então, na casa da gente a gente não lava, vou dar um exemplo bem superficial, na casa da gente a gente não lava a vasilha da gente numa água suja da pia. A mesma forma acontece com a lavadora ultrassônica. A gente não deve reutilizar a água que está lá dentro.
Se passou um processo, um ciclo com instrumentais, porque tem algumas lavadoras que são automatizadas. Após acabar o ciclo, ela descarta a água total e começam próximos ciclos. Mas a maioria não é automatizada. Daí ficam reutilizando toda a água durante o decorrer do dia. Então não devemos utilizar a água no decorrer do dia, porque a água automaticamente vai estar com sujidade de outros materiais anteriores. E qual a quantidade de material que a gente deve colocar dentro da cuba? Quando surgir essa dúvida, qual a quantidade, a gente deve pegar o manual e perguntar ao fabricante o peso. Por quê? Porque o peso, ele vai no manual do fabricante, porque tem vários tipos de lavadora ultrassônica. Tem lavadoras de 20 litros, tem lavadoras de 40 litros, tem várias quantidades. E cada uma comporta uma quantidade de material. E quando surgir essa dúvida, a gente vai procurar o manual e ver o peso que é utilizado dentro dessa lavadora. E qual setor fica a lavadora ultrassônica? Porque eu não citei anteriormente. A lavadora ultrassônica ela fica na lavagem de materiais, mais conhecida como CME, Centro de Esterilização de Materiais, e também conhecida como expurgo, porque é onde todo o material sujo do hospital que passa por um processo que não vai ser descartado, que passa por um processo de limpeza, de esterilização, ele vai descer para o expurgo e vai ser reutilizado. Agora, os materiais descartáveis não vai para o expurgo. Esses são os materiais que têm uma reutilização para passar por um processo de esterilização. E nos tempos atuais, o mercado em todos os seus segmentos ficou mais competitivo. Com isso, viu a obrigatoriedade da qualidade nas prestações de serviços, principalmente na área hospitalar, para que o paciente fique satisfeito e, consequentemente, a qualidade no produto final. Então, todo esse processo de qualificação de instalação, qualificação de operação e qualificação de desempenho é para que haja uma qualidade no material final. Porque todo material que é utilizado dentro da central de material de esterilização, ele tem que ter uma qualidade no final. Então, todo esse processo é para garantir o processo dentro do setor. E assim eu finalizo o tema sobre qualificação de equipamentos médicos hospitalares e agradeço